Olá, queridos alunos. Nesse vídeo falaremos sobre mais um filósofo racionalista. Lembrando que o outro filósofo racionalista que nós já falamos sobre foi o Descartes. E a gente vai seguir o raciocínio do livro didático de vocês, página 164. Por que Spinoza ele era considerado um racionalista? Bom, ele acreditava que nós, seres humanos, somos dotados de uma racionalidade. O universo funciona por uma necessidade racional, então o universo ele é do jeito que ele é e não poderia ser diferente, e é regido por leis racionais, e aí a nossa racionalidade seria capaz de conhecer essa estrutura racional do universo. Então, os conhecimentos sobre o universo nós conseguiríamos obter justamente através da nossa racionalidade, através da apreensão dessas regras e leis racionais aí que regem o universo. Então, vamos ver aí exatamente como que era o universo para ele e o que ele defendia. Spinoza viveu no século XVII e foi profundamente, como nós veremos, influenciado por Descartes. Ele nasceu, ele era judeu, na verdade ele nasceu de origem judaica e apesar de não praticar, ele pertencia à comunidade judaica, só que em algum momento ele foi excomungado. Ele foi excomungado e foi considerado como ateu. A, a teoria dele foi muito polêmica. Ele só publicou em vida um livro com o nome dele. Algumas coisas foram publicadas depois que ele morreu pelos amigos e algumas coisas foram publicadas com outro nome. E ele foi considerado ateu, na verdade, porque ele defendia um Deus diferente do Deus da religião vigente, não porque ele não defendia a existência de um Deus, né? Isso é uma coisa também interessante a gente pensar. Normalmente, quando a gente pergunta se uma pessoa é ateia, a gente só pergunta se ela acredita ou não em Deus, e quando a gente faz essa pergunta já está implícito o que seria Deus. E Spinoza seria uma das pessoas que responderiam: pô, peraí, né? Calma lá. Eu acredito em Deus, mas a gente não está falando aqui da mesma coisa quando você fala que você acredita em Deus, por exemplo. Ele defendia que as religiões eram grandes fontes de ilusões. E ele, inclusive, falou sobre várias fontes de ilusões que ele acreditava que deveriam ser aí batalhadas contra pelo ser humano. Ele teve uma vida curtinha, morreu aos 45 anos, vítima de tuberculose. Parece que ele conviveu ao longo de muitos e muitos anos, assim, uns 20 anos com problemas de saúde. Rápida revisão da teoria cartesiana. Descartes ele tem lá o argumento dele, né? Penso, logo existo. E ele conclui que o pensar é muito diferente da existência corpórea. Então, para ele, existiam duas substâncias. A substância pensante, que seria a nossa alma, que teria ideias, e teria a substância extensa, que ocupa lugar no espaço, que a gente pode medir, né? Que tem um peso, que tem que são os corpos. E então para ele tinha essas duas substâncias. E aí tinha um grande problema na teoria cartesiana de Descartes que a gente viu conhecido como problema mente-corpo, que as pessoas perguntaram o seguinte: se nós somos compostos por uma mente, por uma substância pensante e uma substância extensa, como que essas coisas se comunicam? Como é que eu consigo, por exemplo, ter um pensamento que eu quero mover meu braço e aí mover meu braço? Porque se são substâncias radicalmente diferentes, não teria como essa comunicação passar, né? E aí Descartes fala que essa comunicação acontece na glândula pineal, mas essa foi uma solução muito criticada. E o que Spinoza, então altamente influenciado por Descartes, fala? Ele reproduz a definição cartesiana de substância, que é a substância aquilo que existe em si mesmo e que por si mesmo é concebido. Só que ele pensa o seguinte, que Descartes falou que o pensamento
e o corpo são substâncias, né? Substância extensa e substância pensante. Spinoza conclui que não seria possível a gente considerar essas coisas como substâncias, porque elas dependeriam de Deus para existir. Então, segundo Spinoza, a única coisa que existiria em si mesmo e por si mesmo seria Deus. Então, só Deus existe por si mesmo. Bom, então o que somos nós? O que são os nossos pensamentos? O que é o corpo? Spinoza, então, dizia que só Deus existe em si por si mesmo, mas Deus existe de muitas formas. Então, Deus teria muitos atributos. Desses atributos todos de Deus, que ele acreditava serem infinitos, nós só conheceríamos dois, que seriam justamente o atributo da extensão e o atributo pensante, né? Então, para Spinoza, o que Descartes achava que era substância, para ele não era substância, mas eram atributos de Deus. E isso é uma forma muito diferente da gente pensar em Deus, né? Porque o cristianismo ele tem uma concepção de Deus como criador de todas as coisas. Então, se eu, por exemplo, crio uma coisa, vamos supor que eu criei esse marcador de livro aqui. O que eu crio não sou eu, a minha criação é separada de mim, né? Então, se Deus criou todas as coisas, Deus seria separado de sua criação. E para Spinoza, isso não faria sentido existir nada além de Deus. Então, tudo que existe seria ou atributo ou um modo de Deus. Deus não seria um ser fora da sua criação. Então, nós faríamos parte de Deus, assim como todas as coisas que existem. Se existe, é parte de Deus, é uma forma de Deus existir. Isso é considerado como um monismo, porque todas as coisas que existem podem ser reduzidas a uma unidade, né? Então, vocês lembram que em Descartes a gente falava que existia o dualismo cartesiano? Que ele acreditava que existiam duas substâncias? Que nem a gente tem o dualismo platônico. Spinoza, não temos dualismo, temos o monismo. Tudo que existe é Deus. Pensamento é Deus. Corpo é Deus. Isso aqui também é Deus. Proposição 29. Nada existe na natureza das coisas que seja contingente. Em vez disso, tudo é determinado pela necessidade da natureza divina, a existir e a operar de uma maneira definida. Alguém aqui, quando leu essa primeira palavra escrita proposição, lembrou da matemática? E se você lembrou, isso é de propósito mesmo, porque, segundo Spinoza, o universo funcionaria através de leis, através de um ordenamento, e como tudo faz parte de Deus, todas as coisas fariam parte de um ordenamento que seguiria uma ordem e uma racionalidade que formariam uma unidade. Então, na geometria, né? Vocês já devem ter estudado coisas super complexas na geometria. E toda geometria, ela forma uma unidade, né? Aquela parte de definições, aí tem proposições, aí você consegue provar as coisas, e você consegue ver as relações entre si. Então, a geometria, mesmo em sua maior complexidade, ela é toda ali, ela forma uma bela unidade. Para uma pessoa que não conhece a geometria, pode olhar para aquilo tudo e achar que é um caos, ou uma loucura, ou que as coisas não estão relacionadas, mas elas estão. Assim como Spinoza acreditava que todas as coisas que existem estão organizadas também nessa necessidade geométrica. Nessa proposição, a gente leu aqui que ele acreditava que não existe nada contingente e tudo seria necessário. Não sei se vocês lembram, mas necessidade na filosofia tem um significado um pouquinho diferente do que a palavra necessidade no nosso cotidiano. Quando a gente fala na filosofia que algo é necessário, significa que seria inconcebível que ela fosse diferente. E algo contingente é algo que a gente poderia imaginar que fosse diferente, né? Então, você pode perguntar assim, se existisse realmente aí esses multiversos desses filmes de super-herói.
Seria possível que essa coisa fosse diferente? Se a resposta for sim, isso é uma coisa contingente, se a resposta for não, é necessária. Então, por exemplo, seria possível que num multiverso o meu cabelo fosse rosa? A resposta é sim, logo a cor do meu cabelo é contingente. Agora, seria possível que em um outro, numa versão paralela aqui do nosso universo, num outro universo, num outro mundo possível, eu fosse eu e ao mesmo tempo fosse uma planta? Parece que aí já não é possível, né? Parece que já não é possível porque para eu poder ser considerada minimamente Juliana, a minha pessoa, eu tenho que ter algumas características como ser humana, ter uma racionalidade, ter sentimentos. Então, não seria possível. Então, é necessário que eu não seja uma planta, por exemplo. E aí, vocês podem olhar em volta e falar, poxa, mas tem muitas coisas contingentes, né? Por exemplo, a cor do cabelo, a ordem dos livros na minha estante, eu poderia mudar a ordem, então é contingente. Mas o que que Spinoza diz? Ele diz que na natureza nada existe que seja contingente, tudo é necessário. Então, tudo é necessário nesse sentido forte, segundo ele, que nem eu não poderia ser uma planta e continuar sendo eu em nenhum multiverso de nenhum desses filmes de super-herói. Também para ele nada na natureza poderia ser diferente. Por quê? Porque todas as coisas seriam Deus. Então, não faz sentido, por exemplo, a gente falar, segundo ele, de uma parte da natureza como sendo contingente, porque aquela parte não é separada do todo. A gente estaria falando de Deus. E se Deus é necessariamente perfeito, então todas as partes, assim como a sua ordem, também seria perfeita. Então, o racionalismo de Spinoza é que ele acreditava que só era possível obter o conhecimento verdadeiro, lembrando que quando a gente fala de racionalismo e de empirismo, a gente está falando aqui sobre como nós conhecemos, né? E os racionalistas acreditavam num papel aí privilegiado da razão nesse processo de conhecer a realidade. Então, Spinoza acreditava que só era possível obter conhecimento verdadeiro por meio de procedimentos racionais. Vocês percebem o radicalismo desse racionalismo dele? Então, enquanto nós veremos alguns filósofos que vão dizer que a gente só pode confiar no conhecimento que passou para mim através dos sentidos, Spinoza vai falar: olha, esse conhecimento sobre Deus, sobre a necessidade das coisas do universo, sobre a nossa parte nesse, nesse todo maior, esse conhecimento seria o conhecimento real da realidade, e ele a gente não consegue chegar a ele através dos nossos sentidos, apenas através da nossa razão. Então aí a gente tem um racionalismo extremo, porque, né, a gente não vai encontrar essas verdades olhando pelo mundo afora, mas refletindo e pensando, pensando, pensando. Agora tem uma grande pergunta decorrente da teoria de Spinoza. Se tudo que faz parte de Deus é necessário, tem uma ordem necessária, e nós somos parte de Deus, como é que fica o nosso livre-arbítrio? Né? Se nós estamos sujeitos a essa ordem divina, será que nós temos liberdade? A resposta de Spinoza: que os seres humanos, por estarem conscientes de suas volições e de seus apetites, se creem livres, mas nem em sonho pensam nas causas que os dispõem a terem essas vontades e esses apetites, porque as ignoram. Ou seja, por que a gente acha que é livre? Eu, por exemplo, adoro filosofia, quis estudar filosofia, fiz um vestibular, passei e estudei filosofia e hoje dou aula de filosofia. E eu posso olhar para essa minha trajetória pensando, nossa, como eu sou livre. Eu escolhi todas essas coisas. E ele perguntaria, será que você escolheu mesmo? Será que você
escolheu ser quem você é, segundo ele, isso seria uma ilusão nossa. Achar que a gente escolhe os nossos apetites e as nossas volições, as nossas vontades, os nossos desejos. O que a gente poderia fazer então? Então, né, se a gente não escolhe nada, se a gente não escolhe quem a gente é, parece que a vida fica um pouco sem graça, né? Bom, segundo ele, não fica não. Segundo ele, existem essas leis, às quais nós também estamos sujeitos, e o que nós poderíamos fazer é aprender o funcionamento dessas leis, através da nossa racionalidade, e aí conseguir enxergar o que faz bem para a gente e o que não faz. E aí procurar aquilo que faz bem e evitar aquilo que não faz bem. E aí qual seria a definição então de fazer bem? Bom, segundo Spinoza, todo ser vivo busca preservação e ampliação. Então, pensa em qualquer ser vivo e qualquer instituição, eu acho que isso vale para tanta coisa, né? Enquanto você está vivo, está vivendo e está crescendo, você está se preservando e está se ampliando. Né? Está vivo e está crescendo, você está aprendendo cada vez mais, você está se preservando e crescendo, né? E se ampliando. Então, para ele, essa afirmação dessa vida que se preserva e se amplia seria chamado de conatos, seria essa potência positiva de afirmação da vida e ampliação das possibilidades. Então, para ele, a gente só seria livre para potencializar essa existência, porque nós somos afetados pelas coisas externas. E algumas coisas favorecem essa nossa existência e outras não. Então, a nossa liberdade e a virtude consistiria na razão aplicada para esse conhecimento das leis da natureza, e aí a gente poderia passar a viver de acordo com aquilo que nós percebemos que aumenta o nosso conatus, aumenta essa potência positiva, essa afirmação da vida.